Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos de volta agora para fazer uma atividade proposta aí, certo? Que diz respeito a múltiplos, divisores e máximo divisor comum, tá bom? Então vamos ao que interessa. Vamos lá. Eu pedi que vocês fizessem a questão 1, letra A e letra B, lá da página 47. Então vamos à nossa resolução. Escreva 5 múltiplos, vamos aqui destacar, escreva 5 múltiplos inteiros do número 3 que sejam negativos, ok? Então vamos ao que interessa. Vamos lá. Bem, quais são os números que são múltiplos de 3? Ora, múltiplos de 3 são aqueles fatores naturais ou fatores inteiros que, multiplicados por 3, o resultado disso corresponde a um múltiplo de 3. Confere? Como ele quer 5 múltiplos inteiros de 3 que são negativos, obviamente, o que é que eu posso fazer? Por exemplo, se eu multiplicar 3 pelo número inteiro menos 1, tá? O resultado desse produto vai ser quanto? Menos 3. Vamos só ajeitar aqui esse 3 e esse menos 1, que ficou um pouquinho feio, né? Então vamos lá, ó. 3 multiplicado por menos 1, tá? Vejam que menos 1, ele corresponde ao conjunto dos números inteiros. Quem são os inteiros? Bem, os números inteiros, ou conjunto dos números inteiros, começa em menos infinito, tá? Passa pelo menos 3, menos 2, menos 1, e passa pelo zero e vai até o mais infinito, não é isso? Bem, o que é que ele quer? Ele quer os múltiplos desse 3, certo? Que são negativos. Então, obviamente, o que me interessa são quais inteiros? O inteiro menos 1, o inteiro menos 2, menos 3 e assim por diante. Então vejam que vai ser o produto do 3 pelo menos 1, que vai ser igual a quanto? A menos 3. Vai ser o produto desse 3 pelo menos 2, que vai ser numericamente igual a quanto? Olha só, produto de sinais diferentes, resultado negativo. 3 vezes 2 são 6. Vai ser o produto do 3 por outro valor inteiro. A gente está aqui, ó, decrescendo, né? Vejam que menos 2 é menor, menor que menos 1, menos 3 já é menor que menos 2 e assim por diante. Então nós vamos multiplicar. Qual seria o próximo produto? 3 multiplicado por quanto? Por menos 3. Confere? O resultado disso vai ser quanto? Menos 9. Vamos fazer um próximo produto aí, ó. 3 multiplicado por quanto? Por menos 4 agora. Tá? Vejam que eu estou decrescendo aqui, ó, até o menos infinito. Não é isso? Comecei multiplicando esse 3 por quanto? Por menos 1, depois por menos 2, por menos 3, por menos 4. Ele quer quantos múltiplos inteiros negativos? Ele quer 3, aliás, quer 5, né? Nós temos 4 já. Então aqui, ó, mais por menos dá menos. 3 vezes 4 são 12, então o resultado vai ser menos 12, tá? Vamos multiplicar mais um, ó. 3 multiplicado por quanto? Por menos 5. Por exemplo, né? Aqui vai dar quanto o resultado? Menos 15. E assim por diante. Seria 3 multiplicado por quanto? Por menos 6, por menos 7, por menos 8. Vejam que todos esses fatores inteiros são fatores inteiros o quê? Negativos. Professor, por que você não multiplica pelo zero? Porque 3 vezes 0 é 0. E não se encaixa nesses inteiros o quê? Negativos. Múltiplos de 3, negativos. Certo? Então, nesse caso, nós podemos constatar, certo? Vou tirar aqui o destaque desses aqui, obviamente, né? Para me destacar o que realmente nos interessa. Vamos lá. Ele quer que você encontre quem? Os múltiplos, 5 múltiplos inteiros do número 3 que são negativos. Quem são eles? Menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, menos 15. Lembrando que isso continua até o menos infinito. Então vejam que eu tenho infinitos números inteiros, ou melhor, múltiplos inteiros de 3 que são negativos, tá? Mas como ele queria apenas 5, nós podemos destacar aqui, ó, o menos 3, o menos 6, o menos 9, o menos 12 e o menos 15, tá? Se você quiser colocar aqui na ordem, certo? Tá? Isso fica a seu critério, tá? Nós poderíamos colocar aqui, ó, na ordem crescente ou na ordem decrescente. Se fosse na ordem crescente, os números seriam menos 15, certo? O outro valor superior a ele seria menos 12, depois menos 9, depois menos 6 e depois menos 3, tá? Vejam que essa sequência de números são a sequência de múltiplos inteiros de 3 negativos. Menos 5, menos 15, menos 12, menos 9, menos 6 e menos 3, como queríamos demonstrar, tá? Então vejam que nós fizemos o que aqui? A resolução da letra A.
Mas, professor, ainda falta a letra B. Exatamente. Então, deixa eu colocar aqui um espaço para a gente poder fazer a letra B, né? Porque ali não tem mais. Então, vamos usar o que interessa. Vamos pegar com a caneta. Bem, na letra B, o que é que ele pede no enunciado? Na letra B, ele quer aqueles valores que são múltiplos inteiros de 3, maiores que menos 30 e menores que 20. Olha só. Esses múltiplos, eu vou colocar aqui, ó, múltiplos de 3, que são maiores, olha só, maiores que menos 30, certo? E menores que quanto? Que 20. Então veja que eu estou utilizando essa simbologia, né, para dizer que esses múltiplos de 3 devem estar compreendidos entre o menos 30 e compreendidos entre 20. Então é óbvio, pessoal, se eu colocasse aqui uma reta, né, para representar isso, aqui eu teria quem? O menos 30 e na outra extremidade eu teria 20. Já que isso aqui trata-se de números inteiros, eu teria a minha referência aqui, ó, a minha origem, que seria quem? O zero. Confere? Todos os termos que estão à minha esquerda são termos negativos, todos os termos que estão à minha direita vão ser termos positivos, tá? Então a gente vai dividir aqui proporcionalmente, vou até afastar um pouquinho o zero aqui, ó, para a gente começar a trabalhar. Vejam que esses valores têm que estar compreendidos dentro desse intervalo. Vamos começar pelos negativos. Professor, vamos lá. Se eu dividisse, por exemplo, menos 30, se eu dividir isso por 3, tá? Eu já sei que menos 30 é múltiplo de 3. Menos por mais dá menos, e 30 dividido por 3 vai ser igual a menos 10. Significa dizer que se eu multiplicar o 3 pelo menos 10, o resultado disso vai ser quem? Menos 30. Não é isso? Então veja que nós constatamos que esse número inteiro aqui, ó, menos 10, multiplicado por 3, eu encontro o seu múltiplo, que é igual a menos 30. Usando essa lógica, vamos raciocinar comigo, pessoal. Eu teria que multiplicar o 3 imediatamente por quanto? Para dar um múltiplo compreendido dentro desse intervalo, né? Lógico, pessoal, que aqui, ó, à medida que eu vou avançando à minha direita, esses valores negativos, eles vão se tornando o quê? Cada vez maiores. Então, teria que multiplicar esse 3 por quanto? Por menos 9. Confere? Olha só. 3 multiplicado por menos 9. Olha só. 3 menos mais por menos vai dar menos. E 3 vezes 9 vai ser igual a 27. Confere? Eu pergunto, menos 27, ele é maior que menos 30? Sim, com certeza. Porque quando eu vou comparar valores negativos, aquele que tem maior valor absoluto vai ser o menor. Então eu poderia colocar esse menos 27 bem aqui, ó. Tá bom? Então vejam que eu posso destacar já. Eu vou destacar esse menos 27. Ele é um múltiplo, veja bem, ele é um múltiplo de 3 que está compreendido dentro desse intervalo. E ele é negativo, tá bom? Ele quer quantos valores? 5. Então vamos fazer o seguinte, como são 5, vamos colocar 3 negativos e 2 positivos, não é isso? Próximo valor, próximo múltiplo negativo. Eu iria multiplicar esse 3 por quanto? Poderia multiplicar esse 3, por exemplo, por menos 8. Valor inteiro menos 8. Eu vou encontrar que múltiplo agora? Ora, se eu multiplicar 3 por 8, o resultado disso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 24. Positivo ou negativo? Produto de sinais diferentes, resultado negativo. Então vejam que o meu múltiplo aqui vai ser quanto? Menos 24. Então nós vamos destacar o menos 24 como sendo um valor que é múltiplo de 3, negativo, e está compreendido dentro desse intervalo, tá? Vamos só ajeitar aqui esse menos 24. Pronto. Agora ficou melhor, né? Então vamos destacar esse menos 24. Vamos determinar outro valor negativo compreendido dentro desse intervalo. Pessoal, vejam que eu tenho aqui, ó, vários infinitos valores inteiros aqui, ó. Vários valores inteiros compreendidos dentro desse intervalo. Só que eu só vou mostrar aqui só 3, certo? Como exemplo. Eu poderia também multiplicar o 3 por quanto? Poderia multiplicar o 3 por menos 7. Olha só, mais por menos vai dar menos, e 3 multiplicado por 7, 21. Vejam que 21 também é um múltiplo de 3, negativo, e está compreendido dentro desse intervalo. O próximo fator seria quanto? 3 multiplicado por menos 6, daria quanto? Daria menos 18. Tá? O próximo, ó, multiplicado por menos 5, daria menos 15, e assim por diante. Então vejam que eu tenho vários valores inteiros negativos compreendidos dentro desse intervalo. Mas eu vou mostrar com um exemplo apenas esses 3, só para você compreender.
Que tal agora encontrar dois valores, olha só, positivos, né? Compreendidos dentro desse intervalo. Quem poderia ser? Vamos raciocinar comigo aí? Vamos lá? Olha só. Vamos multiplicar agora por fatores positivos. Eu poderia multiplicar o 3 vezes o 1, valor inteiro 1, encontraria o múltiplo quanto? 3, e está dentro desse intervalo, tá? Poderia multiplicar o 3 pelo 2, que daria quanto? 6, está dentro desse intervalo. Como também poderia multiplicar por qualquer outro valor, ó. 3 vezes o 6, tá? Tem vários valores aqui, ó. Vou multiplicar 3 pelo valor inteiro 6. Esse resultado daria um múltiplo igual a quanto? 3 vezes 6 é numericamente igual a 18. Vejam que 18 ele é um valor positivo, tá? Ele está compreendido no intervalo entre menos 30, olha só, e 20, certo? E pertence ao conjunto dos múltiplos de 3. Confere? Ah, professor, então se eu multiplicasse, por exemplo, 3 vezes 5, daria quanto? Daria 15, né? O resultado 15 também ele é um múltiplo, certo? De 3 que está compreendido dentro desse intervalo. Como na letra B ele queria que você mostrasse apenas um exemplo de 5 casos que estão compreendidos dentro desse intervalo, seria quem? Como exemplo aqui, ó, o menos 27, certo? O menos 24, o menos 21, tá? O 15 e o 18. Aí o aluno poderia perguntar, professor, mas tem mais? Sim, tem mais. É isso que eu estou falando. Ele pediu para você mostrar apenas 5. Então você não precisa memorizar resultado de livros, certo? Você só precisa entender que desde que eles estejam compreendidos dentro desse intervalo, eu poderia citar outros valores. Poderia citar, por exemplo, aqui, ó, o 6. Ao invés de 18, colocar 6 e colocar 3, certo? Ele iria satisfazer essa condição de pertencer a esse intervalo entre o menos 30 e o 20. Tá certo, pessoal? Como eu queria demonstrar. Então, com isso, nós resolvemos ou fizemos a resolução da letra B da primeira questão. Segunda questão, vamos ao que interessa. Verifique qual dos anos a seguir é bissexto. Pessoal, primeira coisa, vocês têm que entender quando é que um ano é bissexto. Vou colocar aqui, ó, ano bissexto, certo? O ano, ele é considerado bissexto quando esse valor inteiro qualquer, certo? Ele é divisível por 4, ou seja, ele é múltiplo de 4, tá? Se ele é múltiplo de 4, obviamente, ele vai ser divisível por 4, tá? O primeiro caso para que esse número seja bissexto é que ele seja múltiplo de 4, ou seja, ele seja divisível por 4. Bem, se ele for apenas múltiplo de 4, esse ano já é bissexto. Porém, se ele for múltiplo de 4 e ele também for múltiplo de 100, quer dizer, se ele for divisível por 100, então ele tem que satisfazer uma outra condição. Qual é a condição? De ser múltiplo de 400, certo? Vocês vão verificar essa explicação no livro de vocês, é como se fosse um algoritmo, certo? Quando é que um ano é bissexto? Quando ele é exclusivamente múltiplo de 4. Mas, professor, se ele além de ser múltiplo de 4, ele for múltiplo também de 100, o que é que acontece? Então, para que ele seja bissexto, nesse caso, ele tem que ser obrigatoriamente também múltiplo de 400, tá bom? Então, vejam que eu tenho duas condições para que o ano seja bissexto. Se ele for exclusivamente múltiplo de 4, não for múltiplo de 100 e nem for múltiplo de 400, é um ano bissexto. Porém, se ele for múltiplo de 4, e também for múltiplo de 100, ele obrigatoriamente tem que ser múltiplo de 400. Se ele não for, ele não é bissexto, tá? Entendida essa explicação, agora dá para a gente observar, tá? Ou estudar, verificar cada caso desse, da letra A, letra B, letra C e letra D. O que é que ele quer que você faça? Verifique qual dos anos a seguir é bissexto. Por exemplo, letra A. Eu quero saber se 1822... se esse ano é um ano bissexto. Qual é o primeiro fato que eu faço? Bem, eu primeiro vou dividir esse 1822 por 4, certo? Vamos verificar se é possível. Bem, é possível dividir apenas 1 por 4? Se eu destacar aqui, não. Dividendo menor que o divisor. Então eu vou associar esses dois aqui, ó. Estou destacando os dois para ficar melhor o entendimento. Se eu dividir 18 por 4, qual é o valor que eu vou multiplicar por 4 para ser o mais próximo possível? 4 vezes 4 são quanto? 16. Então, veja bem, ó. Vou colocar no quociente, só lembrando,
que 1822 é o dividendo, o 4 é o divisor, esse valor que eu vou encontrar aqui é o quociente, certo? E aqui é o resto, certo? E essas divisões, elas têm que ser o quê? Exatas. 4 vezes 4 são 16, para 18 restam 2. Então esse 2 que está bem aqui, ó, ele vai ser associado a esse 2 aqui, certo? Bem, quanto é 22 dividido por 4? Dá 5. 5 vezes 4 são 20, para 22 restam 2. Aí esse 2 vem para cá, ó, associado, tá? 22 por 4 dá 5. 5 vezes 4 são 20, para 22 restam 2. Confere? Professor, o resto, tá? Foi 2. Essa divisão foi exata? Não. Essa divisão é uma divisão não exata, certo? Então, se essa divisão não é exata, significa dizer que esse número nem sequer é múltiplo de 4. Ou seja, ele nem sequer é divisível por 4. Então ele quer saber, verifique qual dos anos é bissexto. 1822, ele não é um ano bissexto. Por quê? Porque simplesmente pelo fato dele, aqui ó, na primeira condição, ele não é um número múltiplo de 4. Ou seja, ele não é um valor divisível por 4. Portanto, ele não é um ano bissexto, tá? Então, a primeira informação, letra A, não é um ano bissexto. Vamos agora fazer a resolução da letra B, verificar se B é ou não é um ano bissexto. 1900, vamos lá? 1900. Qual é o primeiro fato, qual é a primeira condição necessária para que um ano seja bissexto? Que ele seja exclusivamente apenas múltiplo de 4. Vamos verificar? Vamos lá? Se eu fosse dividir 19 por 4, pessoal, vocês já devem ter estudado as condições para que um número seja divisível por 4. Quando é que o número é divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos são divisíveis por 4 ou quando ele termina em 0, 0. Então eu já posso dizer que isso aqui é múltiplo de 4. Professor, não lembro dessa regra. O que é que eu faço? Divide. Tá? 19 dividido por 4 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 4. 4 vezes 4 são 16. Para 19, restam 3. Esse 0 vem para cá, ó. Esse 0 que eu estou destacando aqui, ó, ele vem para cá, tá? Então fica 30. 30 dividido por 4 vai ser quanto? Vamos pensar no valor que multiplicado por 4 é o mais próximo de 30. Por exemplo, se eu multiplicar por 7, 7 vezes 4 são 28. Para 30, restam 2. Aí o próximo 0 vem aqui, ó, ele vem para cá, ó, fica associado a esse 2, fica 20. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 são 20, para 20 nada. Professor, a divisão é uma divisão exata. Por quê? Porque o resto é igual a 0. Então, nós podemos dizer que esse ano é bissexto? Bem, já foi satisfeita a primeira condição. De quê? Dele ser divisível por 4. Mas para ele ser bissexto, eu deveria ver, né? Deveria verificar que seria apenas essa condição. Apenas divisível por 4. Porém, você tem que verificar, tá, a próxima instrução. Qual é? Agora você vai verificar se 1900 ele é múltiplo de 100, ou seja, se ele é divisível por 100. Se ele não for divisível por 100, você não precisa da próxima etapa. Mas se ele for, aí você tem que fazer ainda a próxima etapa, entendeu? É assim que funciona. Vamos lá. Bem, quanto é 190 dividido por 100? Dá quanto? Ora, vai dar 1. 1 vezes 100 é 100. Para 90, 190, resta 90. Professor, e esse 0 que está bem aqui, ó, sobrando, ele vai para onde? Vai ser associado a esse 90. Fica 900 por 100. Dá quanto? Dá 9. 9 vezes 100 são 900 para 900 nada. Divisão o quê? Exata. Perceberam que esse número ele é divisível por 4, tá? E 1900 é divisível por 100. Quer dizer, eles são múltiplos de 4 e 100. Então, nesse caso, eu tenho que fazer uma outra verificação, tá? Para que ele seja agora bissexto, além de ser divisível por 4, divisível por 100, ele também deve ser imediatamente divisível por 400. Professor, e se não for? Ele não é bissexto. Entendeu? Então vamos ao que interessa. Vamos lá? Bem, eu posso dividir 190 por 400? Não, mas 1900 eu posso. Se eu dividisse apenas 19 por 4, daria quanto? Pensa no valor mais próximo possível. Se eu multiplicar por 5, daria 2000, né? Então vai ser quanto? 4. 4 vezes 400 dá 1.600. 1.600 para 1.900 vai restar quanto? 300. Esse resto, ele é menor que o divisor? Vou destacar. Ele é menor que o divisor? Sim, ele é menor.
posso efetuar a divisão, quer dizer, essa divisão vai continuar sendo exata? Não. Essa divisão, ela não é exata. Então vejam, se ele for divisir por 4 e também for divisir por 100, ele obrigatoriamente deveria ser divisir por 400. Mas ele não é, porque a divisão não é exata. Então, nesse caso, nós podemos afirmar que 1900 ele não é bissexto. Tá? Entenderam? Então, veja bem, a letra B também não satisfaz a condição do ano ser bissexto. Vamos agora ao próximo. Então, verificamos aí, ó, letra A não é ano bissexto, certo? Esse aqui, ó, 1822, e 1900 também não é ano bissexto. Vamos agora para a letra C, tá? Vamos estudar ela. Bem, como eu não tenho espaço, vamos colocar aqui um espaçozinho para fazer a próxima, né? Obviamente, vamos lá, ó. Letra C. Na letra C, vamos verificar qual é o ano aí em questão. Vamos lá? Letra C, 2000. Vamos colocar bem aqui, ó. 2000. Bem, para mim saber se um ano é bissexto, ele deve ser exclusivamente apenas múltiplo de 4, quer dizer, não ser múltiplo de 100, ou ser múltiplo de 4, de 100 e de 400 ao mesmo tempo. Então vamos verificar isso. Nós temos aí 2000, vamos verificar se ele é múltiplo de 4 ou divisível por 4, que é a mesma coisa. Bem, se eu fosse dividir apenas esse 20 por 4, daria quanto? Daria 5. Mas, professor, não é 20 não, certo? 5 vezes 4 são 20. Aqui tem 2 zeros, é 2000. Então acrescenta 2 zeros aqui, ó. 500 vezes 4, 2000 para 2000 nada. Divisão é o quê? Divisão exata. Pronto. A primeira condição foi satisfeita. Nós devemos verificar se 2000 é divisível por 100. É? Bem, sem precisar fazer, nós podemos constatar isso. Terminou em 0, é divisível por múltiplo de 10, tá? No caso, 100, 10, 1000, entendeu? Então não precisa nem fazer. Mas, vamos lá. Se eu fosse dividir apenas 200 por 100, daria quanto? 2. Mas, professor, é 2000, então multiplica por 20. 20 vezes 100, 2000 para 2000 nada. Divisão o quê? Exata. Então vejam que já foi satisfeito. Quantas condições aí? 2, né? Ele é divisível por, olha só, é divisível por 4 e é divisível por 100. Então tem que ser satisfeita agora uma terceira condição. Qual é? De 2000 também ser divisível por 400. De cara a gente já verifica que é, né? Porque se eu fosse dividir apenas 20 por 4, daria 5. Tá? Olha só, 5 vezes esse 100 aqui, ó, tá? 400 é 4 vezes 100. Então se eu multiplicar 5 vezes 100, daria quanto? 500. Certo? E 5 vezes, olha só, aqui ó, 5 vezes o 4 daria quanto? 20. Ou se você preferir, faz assim, ó, 5 vezes esses 2 zeros, seria esses 2 zeros, e 5 vezes 4 daria 20. Dá exatamente quanto? 2000. A divisão é quanto? É exata, certo? 5 vezes 400 é 400, mais 400, 5 vezes. E dá exatamente o 2000. Então vejam que 2000 também é múltiplo de 400. Portanto, se um valor, como no caso o ano 2000, ele é múltiplo de 4, é múltiplo de 100 e é múltiplo de 400, ou seja, é divisível por 4, é divisível por 100 e é divisível por 400, eu posso afirmar que 2000 ele é um ano bissexto. Entendeu? Então o ano 2000 ele é realmente um ano bissexto. Então vejam que aqui o primeiro caso de ano bissexto vai ser a letra C. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai verificar a letra D, né? Como não tem espaço, vamos colocar a letra D bem aqui, ó. Vamos só verificar lá quem é a letra D, qual é o ano. O ano da letra D é, ó, letra C, já é o primeiro caso que nós constatamos que é um ano bissexto. Vamos agora verificar a letra D, que é 2118, né? Vamos só colocar lá, 2118. Vamos só verificar se é isso mesmo. 2118. Ótimo. Primeira coisa que você vai verificar, se esse 2118, se ele é um múltiplo de 4, ou seja, ele é divisível por 4. Se eu fosse dividir 21 por 4, daria quanto? 5. 5 vezes 4 são 20, certo? Para 21, resta 1. O que é que eu faço agora? Associo esse 1 com esse 1 bem aqui, ó. Então ele vem para cá, ó. Tá bom? 11 dividido por 4 dá quanto? Dá 2. 2 vezes 4 são 8, certo? Para 11 restam 3. Aí esse 8 vem para cá, ó. Dá quanto agora? Ora, pode ser 9. 9 vezes 4 são 36. Para 38 restam 2.
sobrou 2, tá? Esse resto, ele é diferente de zero? Sim. Então a divisão não é exata. Essa divisão, ela não é exata. Ah, professor, eu estou com uma dúvida. Eu tenho que dividir por 100? Não. Se na hora que você fizer a divisão pelo 4 e você constatar que a divisão não é exata, você já pode afirmar com toda segurança que esse número, ele não é, ou melhor, esse ano, ele não é um ano bissexto. Entendeu? Você só passa para a próxima etapa se for cumprida a primeira. Por exemplo, se esse número realmente fosse dividir por 4, aí você iria dividir por 100 e a obrigatoriedade também seria dividir por 400. Mas se não é, então infelizmente esse número também, ou melhor, esse ano não é um ano bissexto. Portanto, nós podemos constatar que o único ano bissexto aqui que nós verificamos foi a letra C, tá certo? Então, com isso, pessoal, a gente encerra a correção aí da página, certo? 47, tá certo? Até a próxima correção.